Cada órgão foi feito com perfeição para funcionar em nosso corpo. O coração para bombear o sangue, o pulmão para respirar, e o apêndice, esse pequeno órgão no final do intestino grosso que parece só existir para inflamar e causar dor. Será que ele é um engano? Será que ele foi um órgão importante para nossos antepassados? Ou será que ele tem uma função secreta? Vamos ver neste vídeo o que a ciência já sabe sobre este órgão, porque muitas pessoas têm que removê-lo, e qual é a função dele. E antes de seguirmos, já se inscreva e curta este vídeo. O apêndice é um pequeno órgão em forma de tubo, com cerca de 7 a 10 centímetros de comprimento e 0,5 a 1 centímetro de diâmetro. Ele está localizado no início do intestino grosso, próximo ao local onde o intestino delgado se conecta ao intestino grosso, e quando fica inflamado, chamamos de apendicite. O filósofo grego Cláudio Galeno descreveu pessoas que sentiam dor intensa na parte inferior do abdômen do lado direito. A mesma dor que tem as pessoas que sofrem de apendicite hoje. Porém, naquela época qualquer cirurgia era muito arriscada, pelas condições e falta de entendimento sobre as doenças. Então, as pessoas eram mandadas para casa para deixar o paciente ter uma morte infecciosa serena. Hoje em dia sabemos que se não tratada, ela é grave e pode levar à morte. A causa exata da inflamação não é totalmente compreendida, mas acredita-se que possa ser devido a um bloqueio ou obstrução no interior do apêndice. O bloqueio pode ser causado por fezes, muco ou um corpo estranho, como um grão de feijão ou semente. Quando o apêndice fica bloqueado, as bactérias presentes no interior do órgão começam a se multiplicar rapidamente, o que leva à inflamação e inchaço. A apendicite pode afetar pessoas de todas as idades, mas é mais comum em adolescentes e adultos jovens. Os sintomas incluem dor abdominal aguda e súbita, geralmente localizada no lado direito inferior do abdômen, febre, náuseas, vômitos e perda de apetite. Não há evidências conclusivas de que a apendicite seja uma condição genética, mas estudos sugerem que pode haver uma predisposição genética para o desenvolvimento da condição. Se a inflamação do apêndice não for tratada, pode levar a complicações graves, como perfuração do apêndice e peritonite. No entanto, em alguns casos, a inflamação pode curar sozinha. Isso geralmente acontece quando o bloqueio no apêndice é aliviado antes que a inflamação progrida para a fase de perfuração. Nesses casos, os sintomas podem desaparecer gradualmente sem a necessidade de cirurgia. No entanto, se a inflamação continuar a piorar e progredir para a fase de perfuração, a cirurgia de emergência é necessária para remover o apêndice inflamado. Durante a cirurgia, o cirurgião pode remover o apêndice por meio de uma pequena incisão na pele ou por meio de cirurgia laparoscópica, que envolve a inserção de um pequeno tubo com uma câmera na extremidade, permitindo que o cirurgião visualize o interior do abdômen e remova o apêndice com precisão. Durante o processo de inflamação, as células imunes do corpo são ativadas e se acumulam na área inflamada, causando vermelhidão, inchaço e calor. No entanto, se a inflamação for tão grave que o apêndice é perfurado, as células sanguíneas não conseguem chegar à região e a infecção pode se espalhar para outras áreas do corpo, causando sérias complicações. Depois que uma pessoa tira este órgão, a vida segue normal, conseguimos viver bem sem ele. Por isso nos perguntamos, ele serve para alguma coisa? Se não, por que o temos? Já que pela seleção natural, deveríamos então não termos mais ele. Em alguns animais que se alimentam de plantas, os herbívoros, a parte inicial do intestino grosso, que está relacionada ao apêndice, tem bactérias especializadas na digestão de fibras que existem nas plantas. Mas os humanos não conseguem digerir as fibras das plantas. Você já deve ter visto que depois de comer um alface ou um milho, alguns pedaços saem quase inteiros quando você vai no banheiro. Então em humanos essa não é a função do apêndice. Pelo menos não agora. Para alguns cientistas, essa função já existiu. Darwin, por exemplo, defendia que o apêndice foi importante para os nossos antepassados digerirem folhas. Mas quando o humano mudou sua dieta, e passou a consumir menos vegetais e mais carne, o apêndice perdeu essa função. Mesmo assim, mais recentemente, essa ideia de que o apêndice só tinha função para os nossos antepassados, também perdeu força.
Cientistas estudaram os apêndices de mamíferos, incluindo animais que digerem e outros que não digerem fibras. Eles descobriram que o apêndice apareceu na evolução dos animais, em pelo menos 29 momentos diferentes. E ele desapareceu dos animais, no máximo 12 vezes. Ou seja, se esse órgão surgiu na evolução mais vezes do que desapareceu, então ele deve ter uma função positiva para a sobrevivência. Me conta aqui embaixo se você quer ver mais vídeos sobre evolução e sobre como o ser humano ainda está evoluindo. E vamos agora entender de uma vez por todas qual é a função do apêndice nos seres humanos. Provavelmente, tem a função de ajudar a proteger o corpo. Ele fica bem perto do intestino, que é por onde passam os alimentos, junto com muitos micro-organismos potencialmente perigosos. E os cientistas descobriram que o apêndice é o órgão com a maior concentração de componentes imunes que protegem o intestino contra esses invasores. Além disso, o apêndice armazena uma quantidade muito grande de bactérias intestinais. O nosso intestino é lotado de bactérias e outros micro-organismos que vivem em harmonia com nosso corpo, ajudando na proteção contra invasores e na digestão da comida. Esses micro-organismos formam a microbiota. O apêndice funciona como um reservatório de microbiota. Como ele é pequeno, e não fica em contato direto com os alimentos e as fezes, ele é ideal para preservar essas bactérias do bem. Então, se uma doença, como a diarreia, levar embora parte da microbiota, o apêndice vai estar ali para repovoar o intestino com as bactérias boas, permitindo que o corpo recupere suas funções rapidamente. Essa informação vale um joinha, né? Uma pesquisa mostrou que o apêndice tem um papel protetor contra algumas infecções. Pacientes que removeram o apêndice tinham o dobro de chances de ter uma doença recorrente causada pela bactéria Clostridium difficile, quando comparado com quem ainda tinha o apêndice. Se o médico determinar que é necessário remover o apêndice, isso será essencial para a sua saúde. O apêndice pode romper e causar uma inflamação ainda mais grave, que pode levar à morte. Então, pessoal, ficar sem o apêndice pode até afetar a imunidade do seu intestino. Mas o corpo é resiliente. O sistema imunológico se adapta e muitas outras células estarão lá para te proteger. E se um dia você tiver apendicite, você pode agradecer por toda a proteção que ele tenha te proporcionado antes de ser removido. O mais incrível é ver como o conhecimento vem sendo construído aos poucos. E as pesquisas sobre o apêndice ainda estão pequenas. Eu tenho certeza de que os resultados dessas pesquisas ainda podem nos surpreender muito. Gostou deste vídeo? Deixe nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo.